Olá, senhores. Então, dando continuidade à nossa disciplina de Eletrônica 2, veremos agora a continuação da análise CA, especificamente o modelo RE do amplificador com polarização por divisor de tensão, com capacitor de desvio e sem capacitor de desvio. Tá? São duas configurações levemente diferentes. Tá? Então, primeiro com capacitor de desvio. Então, esse aqui é o amplificador, pessoal. Nós temos qual a diferença em relação ao amplificador que nós vimos nas aulas anteriores. Nesse aqui, então, a gente tem o divisor de tensão, tá? O resistor R1 e R2 eles dividem a tensão VCC nesse ponto para ser alimentado para a base para fazer a polarização. E temos também o capacitor de emissor, tá? Então, esse capacitor de emissor ele vai ter uma característica lá de aumentar o ganho CA, tá? Que a gente vai depois comparar esse amplificador com o amplificador, amplificador sem esse capacitor para ver qual que é a diferença dele, ok? Nessa configuração, então, eu já coloquei aqui o resistor RS, que é o resistor equivalente da fonte. Tá? Então, essa fonte aqui pode ser um sensor, pode ser um microfone, alguma coisa, que internamente ao sensor tem uma resistência. Tá? Então, essa resistência vai ter uma característica de diminuir o ganho, tá? Porque ela vai formar um divisor de tensão entre esse resistor e a impedância equivalente da base, da entrada, né, do amplificador, e vai fazer com que essa tensão VI diminua. Tá? Então, esse RS ele faz parte do equivalente Evin da fonte, não temos como tirar ele. Tá? Então, se a gente precisasse mais ganho, a gente teria que aumentar o ganho do amplificador para compensar. E eu coloquei também já a resistência da carga aqui. Vamos fazer sempre com resistência da carga. Caso a gente não queira a resistência da carga, é simplesmente considerar um RL infinito na equação lá, ou simplesmente desconsiderar ele. Tá? Então, esse cara aqui é amplificador por divisor de tensão, com capacitor de desvio, com resistência da fonte, com carga. Vamos lá, como é que a gente faz essa análise? Que é o objetivo, então? Realizar a análise CA e usar o modelo RE do transistor bipolar para encontrar a impedância de entrada, saída e ganho de tensão. Como a gente faz isso? Então, a gente tem o nosso amplificador aqui. Ó. Na análise CA, então, os capacitores são considerados curtos-circuitos. Então, esse capacitor aqui, ou esse aqui são curto-circuitados. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Aqui vai sumir esse capacitor, aqui vai ficar um curto também. E aqui vai ficar um curto. Tá? Então, no emissor aqui, pessoal, né, esse capacitor aqui, ó, ele está em paralelo com esse resistor. Então, ele vai lá e curto-circuita este resistor, tá? Tirando ele do sistema. Tá? E a gente também zera a fonte. Tá? Então, a fonte também é curto-circuitada. Depois de fazer isso, então, o que nós fizemos? Esses dois resistores aqui eles vão vir para baixo. E esse resistor R1 vai ficar em paralelo com o R2. Vai ficar aqui, ó, tá? Vou pegar a nossa canetinha aqui, ó. Então, o resistor R1 e R2 eles são curto-circuitados, são colocados em paralelo, né? Na verdade, esse ponto aqui é conectado aqui, ó. Então, ele vai aparecer aqui, ó, no lugar do R1 e do R2. E aqui, pessoal, lembrando que entre a base e o emissor a gente tem o resistor equivalente da base, né? Que é o beta RE. Tá? Então, vai ficar um beta RE. O emissor está aterrado, que seria esses dois pontos aqui, né? Que seria o emissor, tá? Estão os dois aterrados. Nesse ponto aqui, ó, nós temos o transistor, que seria a fonte de corrente equivalente ao transistor, que é beta IB. Em paralelo com essa fonte aqui, pessoal, nós temos o resistor RO, que seria aquela resistência lá, que é a variação da tensão do coletor emissor em função da corrente da base. Tá? Desculpa, corrente do coletor. Então, aparece resistor RO, que tem no datasheet lá do transistor. Tá? E esse RC que está aqui ele vai aparecer em paralelo também com a fonte de corrente. Então fica esse circuitinho aqui. Ó, tá? Então a partir desse circuito, pessoal, nós temos que fazer o equivalente CA desse amplificador. Então vamos lá, vamos analisar esse circuito aí. Primeira coisa, impedância de saída. Como é que a gente calcula a impedância de saída? A impedância de saída ela é a tensão de saída dividido pela tensão de entrada, considerando a entrada zerada. Né? Então a gente vai olhar daqui para cá, né? Tá? Então a carga, pessoal, não faz parte da impedância de saída, tá? Porque RL é algo externo ao amplificador, tá? Ele não faz parte do amplificador. Então ele não entra no cálculo da impedância, tá? Então como é que a gente faz? A gente tem que zerar essa fonte aqui, ó. Temos que zerar essa fonte de entrada, zerando essa fonte aqui, ó. O que vai acontecer? Esse circuito aqui ele é separado, né, pessoal? Então essa tensão que vai aparecer aqui, ó, ela só tem resistências aqui. Então ela é zero, tá? Então zerou essa tensão de entrada. Zerando a tensão de entrada, pessoal, essa corrente B também vai ser zero, tá? Zerando isso aqui, ó, vai zerar essa fonte de corrente também. Zerando a fonte de corrente, essa fonte abre, tá? Porque uma fonte de corrente com corrente zero, ela é um circuito aberto, tá? Então vai ficar quem? Vai ficar somente esses dois resistores aqui, ó, tá? Somente esses dois resistores.
beleza? Então, olhando daqui para lá, temos que ver qual que é a impedância equivalente olhando dos terminais de saída, que é esse terminal aqui, ó, sem, que é esse terminal aqui, ó, sem a resistência de carga. Então, qual que é a impedância de saída? É o paralelo desses dois caras aqui, tá? Nesse caso aqui é só olhar, tá? Direto é possível ver que é só RO em paralelo com RC. Se fosse mais complicado, a gente colocaria uma fonte de tensão e corrente para excitar esse sistema e daí a gente injeta uma corrente, calcula a tensão e divide uma pela outra, ou injeta uma tensão e calcula a corrente e divide uma pela outra, tá? Então, se a gente fosse fazer pela impedância, né, teria que ser o VO sobre o IO, com a tensão de entrada zerado. Então, qual que é a tensão de saída? Que é essa tensão aqui, ó, VO. Ela é o que? É essa corrente vezes o paralelo desses dois. Então, isso aqui, ó, dá o VO. Divide pelo IO, né, segundo a equação, daí vai cortar esses dois IO, vai aparecer o RC em paralelo com o RC em paralelo com o RO, tá? Ou simplesmente olhando, beleza? Aqui, pessoal, outra coisa. Nós temos o RC em paralelo com o RO. Se eu, porventura, esse resistor aqui for muito pequeno em relação ao RO, esse RO ele pode ser desconsiderado, tá? Digamos que eu não consigo encontrar esse RO em datasheet nenhum do outro resistor que eu estou utilizando. Então, não tem o que fazer, eu teria que desconsiderar ele, tá? Então, se eu quero desconsiderar, como é que eu desconsidero ele nessa equação? Então, o paralelo de dois resistores, se eu tirar ele, é a mesma coisa que pegar somente o RC. Tá? Então, se o RO esteja desconsiderado, então o ZO é o próprio RC. Tá? Quando que isso aqui vai acontecer? Se eu não encontrar o RO, digamos que é um parâmetro que eu não consigo encontrar, ou esse RC aqui ele é muito menor do que o RO. Então, o paralelo de dois resistores que são muito longe um do outro, vai ser sempre o menor deles, né? Vai mandar mais, vai ser mais dominante nesse paralelo. Ok? Outro parâmetro, impedância de entrada, pessoal. Tá? Então, impedância de entrada, como é que a gente calcula? Impedância de entrada é VI sobre a corrente I. Então, se a gente olhar aqui, ó, aqui está o VI e aqui está o I. Tá? Então, significa o quê? O que essa fonte aqui enxerga, essa tensão VI enxerga, olhando daqui para cá? Tá? É isso aí que eu quero saber. Por quê? Porque eu quero ligar isso aqui depois numa fonte lá, que tem uma resistência. Quero saber quanto é que vai dar esse VI aqui, porque se essa resistência aqui for muito pequena, eu vou, digamos, matar esse sinal aqui, né? O que significa ter uma impedância muito pequena? Eu estaria talvez curto-circuitando essa entrada, talvez essa fonte aqui ia drenar muita corrente, não sei. Então eu tenho que saber quanto que é essa impedância de entrada para poder dimensionar, talvez, esse cara aí. Tá? Então aqui, o que eu posso fazer? Temos que calcular o VI. Então o que é o VI? O VI é essa corrente aqui, ó, vezes essa resistência aqui, tá? Que é o paralelo desses dois caras aqui. Então, para mim calcular a tensão de entrada, que é essa aqui, ó, em função dessa corrente, tá? Por que tem que ser em função desta corrente, pessoal? Porque eu estou dividindo por ela. Então, se eu fazer esse VI em função de II, eu vou poder cortar, ok? Então, quanto que é a tensão VI? Ela é toda essa impedância vezes essa corrente. Então, é paralelo de todos esses caras aqui. Então, aqui já tem um paralelo de 2 com esse paralelo aqui. Então, vai ficar o paralelo de 3 vezes I. Isso vai dar a tensão de entrada. Então, dividido tudo por I, vai cortar. Tá? Então, isso, pessoal, é equivalente ao simplesmente olhar daqui para cá o paralelo desses dois caras. Tá? As duas formas de fazer. Muitas vezes só olhando, outras vezes, nós vamos ter no próximo exemplo, não vai dar para ser só olhando. Tá? Então, o paralelo desses dois caras aí é simplesmente o paralelo dos três resistores, do R1, do R2 e do beta RE. Tranquilo? Ganho de tensão. Pessoal, a partir daqui eu vou calcular sempre o ganho de tensão sem carga, tá? Porque daí a carga nós vamos colocar lá no final, tá? Só lá no final a gente vai colocar a carga na hora de fazer o divisor de tensão, tá? Então eu sempre vou calcular a partir de agora o ganho de tensão sem carga, tá? Que lá na Shell eles chamam de AVNL, né? De no load, tá? Ganho sem carga, beleza? Só para diferenciar lá no final, tá? Ganho de tensão. Então o que é o ganho de tensão? É a tensão de saída sem carga, então nós vamos tirar a carga daqui e vamos calcular essa tensão aqui, tá? Na aula passada, se não me engano, nós fizemos um exemplo que não tinha carga, tá? Então ele era já fizemos isso automaticamente. E no outro exemplo com carga, a diferença é que lá nós tínhamos calculado um VO linha, se não me engano, tá? Mas para nós vamos chamar esse cara aqui de VONL, tensão de saída sem carga, tá? Então, nós temos que fazer o quê? Temos que calcular a tensão de saída e a tensão de entrada e dividir uma pela outra, colocar o VO em função de um termo comum com esse VI, ou com outro parâmetro aqui, e o VI também em função de um termo comum com esse VO, para a gente poder cortar.
tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar o VO em função de IB, tá? Por quê? Porque o que é essa tensão VO? É essa fonte de corrente aqui, ó, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer isso aqui, ó, vai subir aqui, ó, tá? E vai produzir um mais embaixo, tá? Mais embaixo. Só que nós estamos medindo o VO aqui, ó. Então, quando a gente está medindo o VO aqui, eu quero que o mais seja em cima. Então, aqui o menos vai estar em cima, tá ao contrário do que aquele. Por isso a gente bota um sinal de menos aqui, tá? Então, esse beta IB, ele vai entrar por baixo e vai fazer um paralelo desse RO com o RC, tá? Então, essa fonte vai produzir uma tensão que é em cima do paralelo desses dois caras aqui. Por isso que vai ficar RC em paralelo com o RO, tá? Então, beta IB vezes o paralelo desses dois vai dar o VO, tá? Com sinal negativo. E na entrada, pessoal, o VI ó, é essa tensão aqui, que é o paralelo desses dois, né? Só que na tensão de saída apareceu um IB. Então é interessante que eu fizesse esse VI em função de IB também. Então a tensão do VI ela é também a tensão em cima desse resistor aqui, ó, do beta RE, que é um mais aqui. Ó, tá? Então eu posso pegar simplesmente beta RE vezes IB, vai dar o VI também. Tá? Então beta RE vezes IB também dá o VI. Então aqui apareceu um IB e aqui também tem um IB. Então se eu dividir um pelo outro, pessoal, eu vou poder cortar termos em comuns, que são o beta e o IB. Tá? Então vai ficar simplesmente o RC em paralelo com o RO dividido pelo RE. Tá? Então esse aqui é o meu ganho de tensão sem carga. Tá? Tá? Então não estou considerando o RL aqui, vou considerar ele depois. Tá? Claro que no livro até tem alguns exemplos, pessoal, onde o RL é considerado aqui nesse ganho. Tá? Daria para considerar, que daí já sairia o ganho total. Tá? E daí ele estaria aqui, ó, estaria em paralelo com esse cara aqui, ó, porque daí tá esses três caras aqui em paralelo. Tá? Mas vamos fazer assim que fica mais didático, eu acho. Tá? E daí ainda, se eu não encontrar esse RO, quiser desconsiderar ele, eu simplesmente anulo ele daqui e vai ficar só o RC. Tá? Então vai ficar aqui, ó, no lugar do paralelo do RC com o RO, vai ficar somente o RC. Tá? Ok? Outra coisa que é necessário, pessoal, que eu não tinha falado até agora, são os projetos dos capacitores. Tá? Então nessa configuração aqui nós temos três capacitores. Esse capacitor aqui, esse capacitor aqui, esse capacitor aqui. Tá? No circuito equivalente total, pessoal, que é esse aqui, ó, onde a gente trabalha com uma impedância que seria aqui, ó, o ganho, esse cara aqui seria o nosso amplificador. Tá? Ele é a impedância de entrada, um ganho de tensão vezes a tensão de entrada, e a impedância de saída. Então, pessoal, na entrada é como se esse capacitor aqui tivesse aqui ainda, né? Só que a gente está fazendo o quê? A gente está desconsiderando eles por enquanto, está considerando como curto-circuitos na análise A. Só que eles não são curto-circuitos, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar esse cara aqui, que de forma que a impedância desse cara aqui, isso aqui é a impedância, é J vezes a reatância. Tá? E a reatância do capacitor é dado por isso aqui, ó, 1 sobre ômega C, onde isso aqui é o ômega, né? Tá? O que é ômega? 2π vezes a frequência. Tá? Então, como esse cara aqui é um amplificador de tensão alternada, então aqui vai ter que ter a frequência do sinal que a gente está considerando. Então aqui, ó, esse capacitor, ele existe. Tá? Só que o que nós vamos fazer? Nós vamos considerar que a impedância dele ela é pequena. Tá? Ela é pequena em relação ao resto do circuito e daí a gente vai poder desconsiderar ela. Quando a impedância é pequena, pessoal, perto do resto, é como se esse capacitor fosse um curto. Tá? Então é isso que nós estamos fazendo. Só que nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos calculando uma reatância, uma capacitância aqui que dê uma impedância pequena. Para daí considerar como um curto-circuito. Okay? Então a gente está projetando ele. Então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? Então os capacitores de acoplamento eles devem possuir reatância pequena. Tá? Porque a reatância é proporcional à impedância. Né? Impedância é quando eu tenho J, menos J, porque daí envolve a fase. A reatância é só esse número aqui. O que é reatância ainda, pessoal? É a tensão RMS sobre o capacitor sobre a corrente RMS. Tá? Então é valor RMS, não tem fase aqui. Tá? Já a reatância tem uma fase de menos 90 graus aqui, tá? Que é o menos J. Okay? Então é só V sobre I aqui. Então os capacitores de acoplamento devem possuir uma reatância 10 vezes menor, tá? Em relação à impedância que estiver em série ou paralelo com ela, tá? Na menor frequência do sinal que o amplificador opere. Então aqui nós temos um circuito de série. Ó. Aqui tem um capacitor, aqui tem um resistor e um outro resistor em série com esse capacitor. O que é o objetivo? Que a reatância desse cara aqui, ó, do capacitor, seja menor do que a soma desses dois. Tá? Como a reatância tem uma frequência, pessoal, tá? Quando a frequência começa a diminuir aqui, ó, esse cara aqui aumenta. Então
o que pode acontecer? Tem uma determinada frequência que isso aqui não seja mais verdade. Então a gente tem que considerar o pior caso, que é a frequência mínima. Tá? Então se a gente está fazendo, por exemplo, um amplificador de som, tá? Som, o ser humano escuta de 20 kHz até 20 kHz. Então essa frequência mínima tem que ser 20 Hz, que é a menor frequência. Tá? Ou se eu estou fazendo uma frequência fixa, é aquela frequência direta. Tá? Então vamos lá. Então o capacitor de entrada, pessoal, que é esse aqui, ó, a reatância dele tem que ser menor ou igual do que a soma dos dois resistores. Aqui no caso é RS e a impedância do capacitor do amplificador de entrada, que para nós aqui nessa faixa de frequência sempre vai ser uma impedância resistiva. Tá? Esse ZI aqui vai ser sempre uma resistência. Tá? Então esse cara aqui tem que ser menor do que a soma dos dois dividido por 10. Tá? Então o que é a reatância? É 1 sobre 2π vezes a frequência mínima agora, nessa equação aqui, ó, vezes a capacitância de entrada. Tá? Então vou isolar a capacitância. Então quer dizer que a capacitância ela tem que ser maior do que 10 vezes sobre 2π vezes a frequência mínima vezes a soma do circuito série desses dois caras aqui. Tá? Isso é para a capacitância de entrada. Capacitância de saída é a mesma coisa, só que daí vai ter esse resistor aqui, ó, que é da impedância interna e da impedância de saída. Tá? Então joga lá na mesma equação, ó, é a soma dos dois dividido por 10 tem que ser maior do que a impedância do capacitor, XCO. Tá? Isolando, mesma coisa, o capacitor tem que ser 10 vezes. Ó. Ficou a mesma equação, pessoal. O que muda é a resistência série que está aqui dentro. Tá? E para o capacitor de emissor, tá? Então a reatância tem que ser menor do que o que tiver em paralelo com ele. Tá? Porque daí, se esse cara aqui for 10 vezes menor que esse, eu fizer um paralelo, a reatância sempre, o equivalente desses dois aqui, ele sempre fica menor do que o menor deles. Então se isso aqui é 10 vezes menor que aqui, o total vai ficar bem pequeno. Tá? Então fazendo a mesma equação, a diferença aqui... Ah, aqui tem um errinho, pessoal. Aqui é RE. Tá? RE. Ok? Então aqui no lugar dessa resistência aqui é um RE. Beleza? No PDF eu corrijo. Exemplo, vamos fazer um exemplo aí para a gente entender melhor. Então, polarizar o circuito amplificador abaixo de acordo com os parâmetros dados e calcular a impedância de entrada, saída e o ganho de tensão, tá? Projetar os capacitores, calcular também a tensão do coletor e VO para uma fonte de tensão VS dada, que é essa aqui, ó. Uma resistência da fonte aqui de 250 ohms e a tensão de entrada é 10 mili, 0,01 vezes seno de 1000, tá? Então 1000 Hz, isso aqui é a frequência 1000 Hz. Então, na hora de fazer o projeto dos capacitores, pessoal, aqui não fala faixa de frequência. Nós vamos pegar essa frequência aqui mesmo. Tá? Aqui estão os parâmetros, beta 300, RO 40, o VCC 18, tá? Tensão do coletor de polarização aqui, que é de 15 mili, VB é 0,7 e a tensão do coletor é metade da alimentação. Considerar os dois parâmetros aqui, pessoal, para a estabilidade do beta, tá? Tem que levar em conta. E a carga é de 1 kHz. Então vamos lá. Primeira coisa, tem que fazer a análise CC, né, pessoal? Porque tem que polarizar essa configuração. Então vamos lá. Análise dos capacitores, então na análise CC eles viram circuitos abertos. Tá? Então aqui na entrada tinha um capacitor e sumiu, aqui na saída tinha um capacitor e sumiu e o capacitor emissor sumiu. Tá? Então eu tenho que fazer o equivalente Thevenin desses dois caras aqui. Ó, tá? Tensão da base, resistor de emissora, beta e B, e o resistor RC e a fonte VCC. Tá? Então, esse circuito aqui, nessa análise, na hora de fazer o projeto, a gente nem olha tanto esse circuito, a gente pode olhar direto aqui. Tá? Então vamos lá. Considerando aqui, primeira coisa, se eu dei uma corrente do coletor de polarização aqui, ó, o ICQ, então o que eu tenho que fazer? Essa cara aqui, ó, aqui é 18, né? Então aqui é 18 volts. Aqui eu vou projetar para metade, tá? Então vai ser 9. Tá? Então eu tenho 9 volts em cima desse resistor aqui. E está descendo quantos amperes? 15 mili. Então eu vou pegar a diferença de tensão aqui, que é 18, que é o VCC, menos essa tensão aqui, que é VCC sobre 2, tá? Que vai ficar aqui, ó, VCC menos VCC sobre 2 vai dar VCC sobre 2, dividido por ICQ. Tá? Então substituindo, 18 dividido por 2 vai dar 9, sobre 15 vai dar um resistor do coletor de 600 ohms. Beleza? Depois, analisando a base, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem que considerar aquela outra restrição do projeto, que é esse aqui, né? Que é a tensão aqui, né?
ela tem que ser 10% do VCC, tá? E vamos assumir que a corrente do coletor é igual à do emissor, tá? Como o beta é grande, 300, dá para fazer isso, assumir isso aqui. Então, considerando a tensão do emissor 10%, que vai dar 1,8 dividido por 15 mil, vai dar um resistor de emissor de 120 ohms, tá? Ainda assumindo beta RE maior ou igual do que 10 vezes R2, que é a outra restrição do projeto, tá? Então R2 tem que ser menor do que beta RE dividido por 10. Tá? Então beta é 300, 120 é o RE dividido por 10. Então o resistor R2, que é esse aqui, ó, tá? Vai dar 3,6. O que falta? Falta o R1. Tá? Então seguindo. Então o resistor R1 ele pode ser calculado considerando a queda de tensão sobre R1, que é esse cara aqui, ó. Essa é a queda de tensão nele, dividindo pela corrente que passa nele. Então essa corrente que desce, pessoal, ela é igual a quem? Essa aqui ela se divide, né? Chega aqui e se divide. Para cá vai IB e para cá vai IR2. IR2. Que é a tensão, a corrente sobre o resistor 2. Tá? Então, vamos pegar a diferença de tensão, que é o quê? VCC menos VBQ, que é essa tensão aqui, a tensão da base, dividido por IB mais IR2. Então vamos lá, VCC temos aqui. O que é a tensão da base, pessoal? A tensão da base é essa aqui. Ela é a tensão do emissor, que nós já projetamos, que ela é 0,1 vezes VCC. E aqui é quanto? Mais 0,7. Tá? Então é 1,8 mais 0,7. Tá? Que é o VB mais o 0,7 mais a tensão dos 10% do VCC que está aqui. Tá? E o IB? Quanto que é o IB? IB é a tensão do coletor dividido por beta. Sai daqui, né? Que IC é beta e B. O que é o R2? E R2 é essa tensão corrente que desce aqui, ó. Que é o que? É essa tensão dividido por R2. Quanto que é essa tensão ali? É a tensão da base mais essa aqui, que nós já calculamos aqui. Tá? Esse mesmo termo vai aparecer aqui, ó. Tá? Porque é a tensão sobre o R2. E dividido por R2 vai dar o IR2. Ok? Então, substituindo, vai dar um resistor R1 de 20,82 kΩ. Tá? Beleza? Análise CA, pessoal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos curto-circuitar a fonte. A fonte vai vir para baixo, ela vai ser curto-circuitada. E o emissor, pessoal, aquele capacitor que está em paralelo aqui, ó, com o resistor, ele curto-circuitou. Tá? Então, ele anulou aquele resistor do emissor. Tá? Então, esses dois vêm para baixo, R1 e R2. E aqui nós temos o beta RE, que é o resistor da equivalente da base, que vai aparecer aqui. Beta IB, RO, RC e URL. Beleza? Então, impedância de entrada. Mesma coisa de antes, né? Nós vamos olhar aqui, ó, olhar daqui para cá, quais são as resistências que nós temos. É o paralelo desses dois aqui, ou fazendo pela tensão dividindo por uma corrente aqui, que é o VI sobre o I. Tá? Então vai dar o R1 paralelo com o R2, paralelo com o beta RE. Beleza? Então corta as correntes. Para calcular isso aqui nós precisamos do RE também. Então RE nós vamos considerar a corrente do emissor, 26 mili, que é a da fórmula, né, dividido por corrente do emissor, que nós vamos aproximar pelo do coletor, que é 15 mili. Divide uma pela outra, 1733. Tá? Substituindo na equação, pessoal, tá? Tudo na equação, vai dar uma impedância de entrada de 444,592 ohms. Tá? Beleza. Impedância de saída, nós vamos pegar e zerar essa fonte. Tá? Então esse cara aqui vai vir para a terra. Esse VI aqui vai zerar. IB vai zerar. E essa fonte de corrente vai zerar. Tá? Então vai sobrar quem? Olhando daqui para cá. Olhando daqui para cá, nós vamos olhar o ZO. E esse cara aqui não faz parte da impedância de saída. Então vai ficar quem? RO em paralelo com RC. Tá? RO em paralelo com RC. Substituindo vai dar uma impedância de 591 ohms. Beleza? Ganho de tensão sem carga. Tá? Então o que nós vamos fazer? O ganho de tensão é dessa tensão aqui, VI, para essa tensão aqui sem carga. Então esse cara aqui não vai fazer parte do circuito. Tá? Então o que é a tensão? Ela é a tensão de saída sem carga dividido pela tensão de entrada. Então nós temos que escrever uma equação, pessoal, que engloba a tensão de saída, tá, em função de alguma coisa, VI em função de alguma coisa, e essas duas coisas têm que se cortar. Tá? Por quê? Porque é parâmetro. Não pode aparecer nenhuma variável, corrente, nada no ganho, porque ela tem que depender apenas das resistências, dos betas, do RE e assim por diante. Tá? Então, o que nós podemos fazer? O que é o VO, pessoal? O VO é essa tensão aqui. Ó. Essa corrente ela vai, que nem eu já expliquei antes, né, pessoal? Ela vai fazer isso aqui, ó,
ela vai produzir um mais embaixo e o menos em cima, sendo que o VO está sendo medido com mais em cima, tá? O VO é assim, tá? Então esse mais está ligado no menos, vai dar uma tensão negativa, tá? Então esse beta IB vezes o paralelo desses dois vai dar a tensão de saída, tá? Então aqui apareceu um IB, tá? E eu posso expressar o VI em função de IB também, que é essa tensão em cima desse resistor aqui, ó, tá? Porque essa tensão em cima desse resistor vai produzir um IB que vai aparecer aqui, ó, que daí vai produzir a tensão de saída, tá? Então tá tudo interligado. Então beta RE vezes IB vai dar o VI. Então beta RE vezes o IB vai dar o VI. Agora, cortando, dividindo uma pela outra, vamos ver que vai aparecer termos incomuns, o beta e o IB. Então vai ficar só RC em paralelo com RO, dividido pelo RE. Substituindo, então vai dar um ganho de 341, tá? Que é o ganho desse amplificador aí. Beleza? Então, cálculo de VC e do VO, pessoal. Tá? Então, o VO, ele é o VO NL, né, sem carga, tá? E temos que calcular então o VO, não o ganho nós já calculamos. Esse AV nós já calculamos, temos que calcular o VO e o VI nós também já temos. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar o ganho pela tensão da entrada, tá? Então qual que é a tensão de entrada que nós temos que usar? Essa tensão aqui, ó, esse VI aqui. Então nós temos que calcular o VI. Não sabemos quanto que ele é. Nós sabemos o VS, tá? O VS é aquele 10 mil vezes seno de 1000 Hz, tá? De 2π vezes 1000 vezes t, tá? Então o que nós temos que fazer? Primeiro calcular o VI, que é essa tensão aqui, para usar aqui, ó, tá? Então o VS, pessoal, é aquela fonte de tensão, que vamos deixar implícita aqui. Então aqui vai formar um divisor de tensão. Por quê? Porque aqui vai estar o RS, que isso aqui faz parte da fonte. Isso aqui é a fonte, que está aqui pontilhado. E aqui, pessoal, é o ZI, que é a impedância na entrada desse amplificador. Tá? Então a tensão que vai ser amplificada é a tensão que está na entrada do amplificador, que é o VI. Tá? Vamos calcular. Então é essa tensão aqui vezes essa impedância, divide pela soma dos dois, né? Que isso aqui é o divisor de tensão. Tá? Então ZI RS mais ZI. Multiplicando pela tensão da entrada aqui, ó, fazendo esse divisor, vai dar 0,64 vezes VS. Então a tensão que vai aparecer no VI é 64% dessa tensão VS aqui. Tá? Agora essa tensão VI nós vamos usar aqui, para calcular a tensão sem carga. Tá? Então nós vamos pegar aqui, ó, aqui está aquela equação lá em cima, né? Ó, AV vezes VI. Isso aqui vai dar o VO. Vocês podem calcular separado se quiser. Eu, como tem pouco espaço, eu tive que calcular tudo numa vez só aqui. Então, multiplicando o ganho da tensão sem carga vezes a tensão da entrada, vai dar a tensão sem carga, que é essa tensão aqui, ó, tá? Como se não tivesse carga aqui, tá? Então, eu quero essa tensão aqui, o VO. Então, vai dar outro divisor de tensão aqui, ó. Então, é vezes RL dividido pela soma dos dois, tá? Então, substituindo tudo aqui, ó, vai ficar o ganho de tensão sem carga. Essa aqui é a atenuação devido a essa resistência aqui, ó. E aqui vai ter outra atenuação devido à tensão de saída, tá? Então, multiplicando todos esses números, vai dar menos 137, pessoal, tá? Então, isso aqui, ó, é como se fosse o quanto que vai ser amplificado por essa tensão aqui, ó, para essa tensão de saída aqui. Quantas vezes vai ser amplificado? 137 vezes, tá? Então, esse aqui seria como se fosse o ganho de tensão total, equivalente, tá? Vezes a tensão da entrada, que é essa aqui, ó, tá? Então, quanto que é essa tensão da entrada? É 10 mil vezes seno, tá? Então, multiplicando os dois, vai dar uma tensão de menos 1,372. Por que é menos? Porque ele é um circuito inversor, tá? Então, esse é o VO. Quanto que é a tensão no coletor? Tá? Então, é essa tensão aqui, ó. Esse aqui é o VO. Quero saber quanto que é essa tensão aqui, tá? Então, essa tensão ali, pessoal, a gente sabe que o capacitor ele retirou o nível CC, tá? Então, ele retirou o nível CC. Quanto que era o nível CC? É metade da alimentação, porque nós polarizamos ele assim, ok? Então, para calcular o VC, eu só tenho que colocar o nível CC de novo, tá? Então, o nível CC é esse cara aqui, tá? VCQ, tá? Que é VC sobre 2, substituindo, então vai dar... que está errado aqui, pessoal, VCC é 18, né, dividido por 2, então aqui, ó, é 9 volts, tá? 9 volts é a tensão CC. Beleza? Então vamos lá.
Continuando, o que falta ainda é o projeto dos capacitores. Tá? Então, que nem eu tinha falado antes, os capacitores devem ter uma reatância 10 vezes menor que em relação à impedância que está em série ou paralelo com eles. Então, esse capacitor aqui, ó, tem esses dois caras aqui em série. Tá? Então, a reatância desse capacitor tem que ser menor que essas duas parcelas em série. Tá? Isolando o CI de novo, ele tem que ser maior que 10 vezes 2π vezes a frequência mínima. Se eu estiver operando numa faixa de frequência, nesse caso eu estou operando uma frequência só, então aqui é 1000 Hz. Tá? Então, substituindo, vai dar um capacitor de 2,29 micro. Tá? Então, por que esse maior igual? É que vocês vão ter que escolher na prática, pessoal, vocês vão arredondar para cima. Tá? Então, vocês vão pegar um capacitor de talvez 3,3 micro ou maior até. Tá? 2,2 aqui já não daria. Tá? Pega um capacitor de 3,3 micro que existe comercialmente. Tá? Capacitor de saída, então mesma coisa, vai formar uma impedância desse cara aqui ou com esse cara aqui, em série com o capacitor. Então essa soma aí tem que ficar menor do que o XC. Tá? Substituindo ali, vai dar a mesma equação de antes. Tá? RL mais EO. Substituindo, o RL é 1K, né? E a impedância saída é 591. Substituindo, vai dar um capacitor de 1.001 micro. Tá? Então teria que ser o capacitor maior que o micro. Vai colocar aí, ó, sei lá, 1.3, 1.2, acho que se não me engano que tem, ou alguma coisa maior. Tá? Capacitor de emissor, que está aqui embaixo. Tá? Então a reatância dele tem que ser menor do que RE sobre 10. Tá? Por quê? Porque em paralelo com ele tem um RE, então essa reatância tem que ser 10 vezes menor do que isso. Tá? Substituindo também, então esse cara aqui vai dar um capacitor um pouco maior. Então esse capacitor aqui, por quê? Porque essa resistência aqui é menor. Tá? Aqui é na faixa de 1000, de 500, de 250, então esse aqui é 120. Então se esse cara aqui já é pequeno, essa reatância aqui ela tem que ser menor ainda. Então vai dar um capacitor maior. Então esse cara aqui tem que ser de 13 micro. Tá? Maior ou igual do que 13 micro. Beleza? Entendido? Tá, então pessoal, vocês podem dar para fazer simulação desse cara aí no PSIM ou no LT Spice. Eu vou fazer um vídeo separado daí para mostrar isso. Ok? Próximo amplificador, pessoal, amplificador com polarização por divisor de tensão sem capacitor de desvio. Vamos ver então qual a diferença de eu tirar aquele capacitor de desvio. Então o amplificador é esse aqui, então aqui a gente não tem mais o capacitor de desvio, tá? No resto ele é exatamente igual ao amplificador que a gente viu anteriormente. Tá? Então, na análise, agora aquele capacitor, como ele não está mais aqui no emissor, pessoal, ele não vai mais eliminar o RE. Tá? O RE grande aqui ele vai ficar ligado no circuito. Beleza? Então, os capacitores são curtos, da mesma forma, a fonte é curto-circuitada com terra, e eu quero usar o modelo RE do transistor bipolar para encontrar o ZI, o ZO e o ganho de tensão. Então, como eu já tinha falado, os capacitores viram curtos, e o objetivo então é usar o modelo RE do transistor para a gente chegar encontrar a impedância de entrada, a impedância de saída e o ganho de tensão. Então, o transistor bipolar, pessoal, o modelo RE dele é esse aqui, ó, tá? Vamos pegar a canetinha aqui de novo. Opa, não é essa caneta, essa aqui. Então, o modelo transistor é esse aqui, ó. Aqui a gente tem o beta RE e o beta IB, que é a fonte de corrente, e o resistor RO de saída, tá? Então agora, pessoal, esse RE ele vai ficar acoplado, né? Ele vai ficar pertencente tanto à parte da entrada, tá? Então a parte da entrada quanto à parte da saída. Isso aí vai nos dificultar um pouquinho a análise, mas nós temos as ferramentas aí para fazer análise. Vamos lá, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, impedância de saída, tá? O que é impedância de saída? A saída é a tensão de saída dividido pela corrente de saída. Essa corrente aqui, ó, sem considerar a carga, né? A carga não pertence à análise e a gente tem que zerar a tensão de entrada. Então a gente vai zerar essa fonte de tensão aqui e o nosso circuito vai ficar assim. Vai zerar esse cara aqui, ó. A resistência de saída não faz parte da carga, tá? E nós temos que fazer essa análise. Como é que a gente vai fazer essa análise? Antes, pessoal, quando a gente não tinha esse resistor aqui, ó, no momento que eu zerava essa tensão aqui, ó, de entrada, essa tensão aqui automaticamente ela ia zerar, a corrente IB ia zerar, tá? E essa fonte aqui ia abrir, tá? Então quando eu não tinha esse cara aqui era uma coisa. Agora quando eu tenho um RO, olha o que acontece. Eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que botar uma fonte de tensão ou de corrente aqui para excitar o sistema. O
que vai acontecer? Vai passar um pouquinho de corrente por aqui, ó, e vai passar a corrente no IB. E daí, tendo corrente no IB, vai ter a corrente nessa fonte aqui. Então, ele vai... essa fonte aqui não vai ser eliminada, tá? E aí que nós temos que fazer a análise, tá? Tem que continuar a análise. Então, como é que a gente vai fazer? A carta não faz parte da saída. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fonte de corrente aqui na saída, tá? Vou fazer uma fonte de corrente com valor aleatório aqui, vou chamar só de IO, e vou calcular a tensão VO, tá? Como é que eu faço isso? Análise de nós e malhas, tá? Não tem jeito. Então vamos lá, eu criei dois nós. Quais os nós que nós temos aqui, ó? Nós temos esse nó aqui, ó, tá? Esse nó aqui, ó, e esse nó aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é um nó, que eu vou chamar de nó VO e nó VE, ok? Tá? Porque aqui, ó, pessoal, apesar de esse ponto aqui poderia ser um nó, tá? Só que não nos importa, porque a gente vai fazer todos esses cálculos aqui em função do IB, tá? Então ele não vai ser necessário. Então análise, primeiro eu vou fazer a equação para o nó VE, tá? Então nós temos aqui, ó, somatório das correntes que entram e saem desse nó. Tá? Então, primeira corrente é o IB, que é essa corrente aqui, ó, tá? Essa corrente está entrando no nó. Outra corrente que está entrando no nó é essa corrente que é desse resistor aqui, ó, que ela é o que? VO menos VE sobre RO. Tá? Então, isso aqui vai dar a corrente, essa parcela aqui. Ó. Outra corrente que está entrando no nó VE, o beta IB. Tá? E qual a corrente que está saindo? Essa corrente aqui, ó, do IE, que é a quanto? VE sobre RE. Tá? Então, daqui sai uma equação, tá? O que é esse VE, pessoal? Esse VE, podemos achar uma outra equação ainda a partir daqui, ó. Essa tensão nesse nó aqui, ó, a gente pode fazer contabilizando a corrente que vem por esse lado aqui, ó, tá? Que ela é o quê? Se a gente fizer o paralelo de RS com R12, tá? Que vai dar o resistor RS12, tá? Vai dar esse paralelo aqui, ó. Ele está em série com essa resistência aqui, ó. Tá? Então fica um série dos dois, fica RS mais beta RE. Se eu multiplicar por IB, tá? Então vai dar a tensão que eu tenho desse ponto aqui, vezes toda essa resistência. Tá? Então vai dar essa tensão aqui, o VE. Tá? Só que é negativo porque o IB está para esse sentido e normalmente ele iria para baixo. Tá? Ele iria para esse lado aqui. A corrente que passa no resistor porque a fonte aqui é mais positiva. Tá? Porque essa fonte de corrente está apontando para cá. Então daqui sai uma equação. Tá? O que é o RSC12? É o paralelo do RS com o 1 e o 2. Tá? Podemos daí fazer a análise desse nó aqui. Ó. Então, quais correntes que a gente tem ali? Ó? O IO está entrando. Tá? O beta IB é essa corrente aqui. Ó. O beta IB está saindo. Tá? A corrente do resistor RO, que é o VO menos VE sobre RO. E depois essa corrente que está descendo aqui. Ó. Tá? Que é o VO sobre RC. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar e isolar o VO e o IO nesse monte de equação aqui, ó, e fazer algumas simplificações para a gente chegar nisso aqui, ó, tá? Então assim, ó, essa aqui é a análise completa, tá? Não precisa fazer dessa maneira aqui, pessoal. Eu só estou mostrando aqui e tem no Nachelski, tá? Então se a gente fizer essa simplificação aqui, o pessoal vai chegar nessa equação zona aqui, ó, tá? Que é uma equação enorme que a gente não vai trabalhar com ela, tá? Porque ela é muito complicada e ela está considerando esse RO aqui, ó, tá? Então esse RO aqui ele é muito grande, a gente vai tentar desconsiderar ele na próxima análise, tá? Mas eu deixei aqui só para, se um dia vocês quiserem considerar todos os parâmetros da modelagem, é possível, mas é muito complicado. Para projeto fica muito complicado usar essa equação aqui, tá? E essa aqui, isso aqui foi eu que encontrei, sugiro, se vocês quiserem, para treinar, isolem essas variáveis aqui, o VO e o IO, vocês vão conseguir chegar nesse cara aqui, ó, tá? No Nachelski não está dessa forma. O Nachelski ele faz uma simplificação ali que eu chamei de magia, pessoal, tá? E chegou nessa equação aqui, ó, tá? Que ficou na forma de um paralelo. Então é o produto desse cara aqui com isso aqui, ó, dividido por isso aqui mais isso aqui, ó. Como ele chegou nisso aqui, pessoal, eu não sei, tá? Mas eu sei que funciona, tá? Eu comparei essas duas equações, joguei valores e tá correto. Tá, então eu encontrei essa equação aqui, eu pensei, como é que eu vou passar para cá, pessoal? Daí no Nachelski ele tem essa mesma equação, só que é sem a resistência da entrada. Tá? Ele não considera essa resistência aqui. Ó. Ele considera que a fonte não tem resistência. Tá? Que não tem resistência. Então ia zerar nesse ponto aqui, ó, ia anular inclusive o R12. Tá? Então eu fiz o mesmo procedimento mágico que ele fez aqui e incluí o
o RS12 aqui, tá? Como é que eu fiz? Também não me pergunto, pessoal, foi magia nesse caso, tá? Só que isso aqui é muito complicado, tá, pessoal? Nós não vamos usar esse RO aqui, ó, tá? Então nós vamos fazer o quê? Vamos tentar usar uma abordagem mais simples. O que é a abordagem mais simples? Nós vamos desconsiderar o RO, tá? Vamos desconsiderar esse cara ali, ó. Então, desconsiderando isso aqui, simplifica bastante a nossa vida, tá? Então, quando eu desconsiderar esse RO aqui, ó, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, não vai ter mais essa corrente O, ela não vai passar por esse RO, tá? Não passando por esse RO, o que ia acontecer? Ia ficar só a fonte de corrente aqui, ó, correto? Só a fonte de corrente ligada aqui, ó, tá? Só que essa corrente, ela é beta e B, tá? Então o que acontece? Essa beta e B depende desse IB aqui, ó, tá? Então ela não pode gerar uma corrente que ela depende dela mesma. Então digamos que o IB fosse 0 amperes, aqui ia ser 0, tá? Mas se aqui fosse 1, aqui ia ser 1 também. Então não, esse sistema aqui ele não converge, tá? Não converge, não existe, não tem como fazer isso aqui funcionar. Então é como se essa fonte aqui ela abrisse, tá? Ela abre e fica sem essa fonte. Então se a gente olhar daqui, ó, daqui para cá, tá? Ficou quem? Ficou apenas o RC, tá? Ficou apenas o RC. Ele é o único, olhando daqui para cá. A gente pode colocar uma fonte aqui para excitar o sistema também, se quiser, mas não precisa. Então, simplesmente a impedância vista dos terminais de saída para dentro do amplificador é simplesmente o RC, tá? Isso aqui, pessoal, é uma aproximação, tá? Então, caso o RO seja desconsiderado. Ah, não quero desconsiderar o RO. Usa aquela equação de antes ali, só que daí a gente não vai deduzir a toda hora que a gente precisar. A gente vai simplesmente pegar ela de um formulário ou considera essa análise aqui mais simplificada, tá? Vai dar, tipo, menos de 1% de erro, tá? Menos de 1% de erro. Eu acredito que não há necessidade de ser tão preciosista, assim, de ter que fazer tudo exatamente, tá? Então, aqui para projeto fica muito mais simplificado dessa maneira aqui, ok? Vamos seguindo. Então, impedância de entrada, pessoal, tá? Impedância de entrada, o que nós vamos fazer? Que nem a gente já fez antes para análise do amplificador sem um resistor de emissor, tá? O que nós vamos fazer? Na entrada, pessoal, então a entrada seria aqui, ó, a gente vai olhar daqui para cá. Qual que é a impedância vista dos terminais da entrada para dentro do amplificador? Então, o que nós temos que fazer? Aqui, ó, se vocês olharem nesse ponto, já tem uma resistência para baixo aqui, tá? Então, vai ser o paralelo dessa resistência com uma outra resistência equivalente que nós vamos encontrar, que é tudo essa parte aqui, tá? Tudo isso aqui a gente vai chamar de impedância da base, tá? Que é aqui seria o terminal da base, né? Que é o beta RE. Então, isso aqui seria como se fosse o terminal da base, né? Então, qual é a impedância vista daqui para dentro, tá? Que a gente chama de ZB, tá? Eu coloquei em cima, tá? Então, vai ficar um R12, que é esse cara aqui, em paralelo com um resistor equivalente da base, tá? Então, nosso objetivo é fazer o quê? Encontrar o ZB e depois fazer o paralelo dos dois, tá? Então, tudo isso aí, o paralelo dos dois vai ser o ZI. Então, vamos lá. Mesma coisa de antes. Temos que fazer a análise do 9E, que é esse cara aqui, ó, tá? Que é o, vamos somar as correntes, que é o IB entrando. Quem mais que está entrando no nó? O beta IB. Quem mais está entrando? VO menos V sobre RO, que é essa parcela aqui. E mais a parcela de corrente que está descendo, que é o VE sobre RE, tá? Analisando esse nó aqui, ó, tá? Nesse nó não tem nenhuma corrente entrando, pessoal, porque ó, isso aqui não faz parte, tá? Não deveria nem estar aqui. Não tem nenhuma corrente entrando. Quem está saindo é o beta IB, que é essa corrente que está descendo. A parcela do IRO, que está descendo aqui, tá? Enlouqueceu isso aqui. E aqui, ó, essa parcela aqui, ó, que é a parcela do VO sobre RC, tá? Então daqui sai duas equações, tá? Outras duas equações, essa da corrente da base, que seria simplesmente essa corrente desse terminal aqui, essa diferença de... Vamos apagar esse cara aqui, tá? Tá? Então seria o IB, que é essa corrente que está descendo aqui, ó, que seria VI. Nesse terminal aqui a gente tem VI, tá? Menos o VE, que é esse cara aqui, eu divido pela resistência, então vai dar a corrente da base, tá? E só isolando o VE nessa equação aqui, ó, sai essa equação aqui. Que daí a gente tem que substituir nesse cara aqui, ó, e aqui, para ficar, em todos os termos, ficar somente IB, tá?
E também tem que aparecer o VI, que vai aparecer daqui também, tá? E esse VO aqui, pessoal, nós temos que dar um jeito de eliminar, tá? Jogar de uma equação para dentro da outra e eliminar o VO, porque o VO não nos importa, tá? Então, isolando VI e IB nas equações acima e fazendo algumas simplificações, né? A gente chega nessa equação aqui, ó, tá? Sugiro que vocês façam também, se vocês quiserem. Então, essa equação aqui é mais completa, tá? Ela tem um RO, todos os termos na equação. Isso aqui também tem no Nachelski, tá, pessoal? A influência do RO nas equações das impedâncias e do ganho de tensão, tá? Então, aqui ainda fazendo mais algumas considerações que o Nachelski faz, isso aqui é verdade, tá? Que o RO vezes beta mais 1 é muito maior que o RC, porque esse cara aqui está na ordem de 20 até uns 60 quiloohms, tá? Vezes beta, então vai dar mega isso aqui. E esse RC é na ordem de K, alguns Ks, tá? 1K menos até, bem menos. Tá? E o RO aqui também é muito maior que essa soma. Então, fazendo essa simplificação, a gente chega nessa equação aqui, ó, que é a equação só da impedância da base, tá? Daqui para cá, pessoal, eu sugiro que vocês façam também, tá? Que é bem fácil, ó. Só pegar, ó, esse termo aqui, ó, pessoal, ó, isso aqui, ó, é muito maior que RC, então é como se eu tirasse o RC, porque se eu somar um número grande com esse número que é pequeno, deixa só esse cara aqui. Na parte de baixo, o RO é muito maior que essa soma, então eu também tiro esses dois caras. Então fica esse por esse, daí eu corto com aquele, fica só beta mais 1 vezes o RE. Então sai dessa equaçãozinha aqui, tá? Barbado. E daí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o paralelo de R1 e R2 com o ZB, tá? E daí sai essa equação aqui. Essa aqui tem o beta mais 1, pessoal. Se a gente ainda considerar que o beta mais 1 é aproximadamente beta, fica uma equaçãozinha mais simples ainda, tá? Então, pra gente, vamos usar sempre essa equação aqui. Então, essa aqui é a análise mais completa que chega nesse resultado, pessoal. Se vocês querem considerar o RO, daí tem que usar essa equação aqui, ó, e substituir o ZB aqui, ó, tá? Daí seria a equação de entrada mais completa que tem, tá? Isso aqui é uma forma de fazer análise, pessoal, mas isso aqui, ó, daqui para cá, pessoal, tem umas 2 páginas de cálculo, pelo menos, tá? Esse passinho aqui que só diz assim algumas simplificações, são várias simplificações, tá? Então vamos fazer uma análise um pouquinho mais simplificada, mais simples, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e desconsiderar o RO de novo, tá? Porque esse RO ele só nos complica a vida, tá? Então nós vamos fazer o quê? Analisando a malha da base, tá? O que é a malha da base? A malha da base é aqui, ó. Aqui nós temos o VI, então fazer uma malha assim, ó. Tá? Então aqui nós temos VI, então é como se aqui tivesse uma fonte de tensão, pessoal, tá? Uma fonte de tensão VI, tá? Então se eu fizer essa análise vai ficar menos VI, tá? Mais quem? Beta R vezes IB, porque essa corrente está descendo aqui, tá? Mais V, tá? Quem que é VE? VE é simplesmente o RE, cortando o RO, né? Vai ser simplesmente o RE vezes a corrente da base mais a corrente do coletor, que é beta IB. Tá? Jogando aqui dentro, ó, tá? E daí isolando os termos que a gente pode isolar, que é o IB aqui, ó, tá? Nós vamos chegar nessa equação aqui, onde eu vou pegar e passar o IB para o outro lado dividindo, e vai dar VI sobre IB. Isso aqui é o que? A impedância da base, tá? Mesma coisa de antes. Então essa aqui já faz uma análise mais direta, já desconsiderando antes o RO, e não depois, tá? E daí... aqui é a mesma coisa, se eu quero saber uma impedância, eu tenho que fazer o quê? Vou fazer o equivalente desse cara aqui, ó, que é o paralelo desses dois, vezes a corrente de entrada, e divido pela corrente de entrada aqui, porque isso aqui ó, é o VI, né? Isso aqui é o VI dividido por I, daí vai cortar os Is, tá? Ou olhando direto aqui, a gente vai ver que é o paralelo, tá? Daí fazendo isso aqui, fazendo aquela consideração, a gente chega na mesma equação de antes, tá? De uma maneira muito mais simples e mais intuitiva, tá? Simplesmente ignorando o RO. Tá? Então isso aqui eu quero que vocês tentem fazer por conta, que vai ter bastante nos exercícios aí para fazer, tá? Beleza. Ganho de tensão, tá? Então ganho de tensão é a mesma coisa, a gente tem que considerar uma impedância aqui da entrada, desse ZB, tá? Que daí seria o seguinte, quando a gente vai calcular o que é o ganho de tensão? É VO, tá? É VO por VI, ok? Só que, na hora de fazer o cálculo, o VO depende de IB, tá? E o IB depende de VI. Então tem que achar uma equação para o IB aqui também, tá? Por isso que a gente vai ter que usar esse ZB aqui, tá? Ou faz direto, tá? Pela análise. Tá? Isso aqui, o Nachelski também não mostra, tá, pessoal? Só vou mostrar as equações aqui. As equações são as mesmas, né? A mesma análise, tá? A mesma análise do de antes, do 9E aqui, ó, e do 9EO, que é esse aqui, ó.
tá? E usando aquelas mesmas equações ali, fazendo algumas simplificações, tá? Muito simples, tá? Vocês chegam nessa equaçãozinha aqui, tá? Essa equação aqui tem no Naschelski lá também. Então, se vocês querem usar a equação completinha, tá? Considerando o RO, você tem que usar essa equação aqui, tá? Daí também ele faz algumas simplificações aqui, ó, onde o RE sobre RO que está aqui, ó, é muito menor que 1, então tira daqui, tá? E depois o RO é muito maior que o RC, então ele vai zerar esses dois caras aqui, ó, tá? E daí isso aqui também vai sumir, tá? Vai sobrar só esse cara ali, ó, tá? Simplificação meio forçada, mas dá certo, porque os valores são muito longe um do outro, tá? Então deu essa equação aqui. E o ZB, pessoal, é aquele ZB de antes, tá? Que já foi simplificado também para jogar aqui dentro. E daí considera o beta igual a beta mais 1 e depois cancela, tá? Então assim, ó, pessoal, daqui ó, para cá tem também 2 páginas pelo menos de cálculo, tá? Não vale a pena nós trabalhar com isso porque é muito maçante, nem não colocar nos slides aqui daria 10 slides, tá? Então, deixo para vocês, se vocês quiserem fazer, eu não vou cobrar, tá? Mas, se alguém quiser fazer, pode fazer, tá? Se eu precisar que calcule o RO, eu darei essa fórmula para vocês. Ou num trabalho, por exemplo, que vocês vão ter o acesso ao material, daí vocês podem usar. Se não, vamos usar essa equação aqui, ó, mais simplificada, tá? Não tem como fazer isso aqui numa prova também. Agora, a outra análise é essa sim, que nós vamos fazer uma abordagem mais simples aqui, ó, sem o RO. Essa dá para fazer, pessoal, tá? Então, se a gente tira esse RO e faz análise separada, aí dá para fazer, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente faz o seguinte, primeiro, a gente considera a tensão de saída sem a carga, né? Tudo sem a carga, tá? E daí, o que é o VO, pessoal? O VO é a tensão aqui em cima dessa resistência, RC, tá? Então, qual corrente que está passando aqui? O beta IB, porque o beta IB ele sai daqui, ó, né? Tá? Ele sai daqui, ó. Então essa corrente ela desce e ela volta para cá, tá? Na verdade ela saiu daqui e foi para cá, porque o RO não está mais aqui, tá? Então quem está passando aqui é o beta IB, só que ela está subindo, tá? Então ela ia produzir um mais embaixo e um menos em cima, só que a gente está medindo com mais em cima, então vai ficar menos beta IB vezes RC, tá? Ok? E na entrada, pessoal, na entrada seria essa tensão aqui, ó, tá? Essa tensão aqui, que é o VI, que nós estamos procurando para botar aqui para dividir, tá? Então, nessa equação aqui, ela é o que? Ela é IB vezes, a gente tem que escrever em função do, porque aqui na tensão de saída, pessoal, tem um IB. Então, na tensão de entrada também temos que escrever ela em função do IB, para poder cortar na hora de dividir. Então, o que é a tensão de entrada? É essa corrente da base vezes essa impedância da base, tá? Que a gente já calculou aqui, ó, que seria essa tensão aqui, ó. Esse B ele vai descer por essa resistência e vai produzir um VI aqui, tá? Vai produzir um VI aqui, ó. Beleza? Então, se a gente dividir uma pela outra, beta IB RC dividir por ZB IB, vai cancelar os dois IBs aqui, ó. E depois substituindo o ZB que a gente encontrou antes aqui, ó, vai dar o ZB embaixo e o menos beta RC em cima. Negativo, né? Por causa que ele inverte a tensão, tá? A fase da tensão. Tá? Então, considerando o beta e B de novo, igual, vai aparecer os betas ali que vão ser cortar e a gente vai chegar na mesma equação de antes com uma análise bem mais simplificada. Tá? Então, nesse tipo de amplificador, pessoal, é melhor pegar e desconsiderar o RO de cara. Não vai dar uma diferença muito grande no ganho de tensão. Tá? Beleza. Vamos fazer um exemplo, então. Exemplo, calcular o ZI, o ZO e o AV, tá? Para esse amplificador aqui, projetar os capacitores e calcular também o VC e o VO para uma fonte de tensão VS dada, que é essa aqui, que é a mesma do exercício anterior. Tá? Então é tudo igual ao exercício anterior, que foi lá do capacitor do amplificador que tinha o capacitor de emissor. Tá? Então a gente vai poder depois comparar os dois. Tá? Só que aqui eu quero desconsiderar o RO, tá? Porque senão vai ficar muito complicado esse cara. Se vocês querem fazer em casa, podem fazer. Vocês vão ver que não vai dar muita diferença, usando as equações completas com o RO. Tá? Então, nesse amplificador aqui, o capacitor não está presente. Então, esses valores aqui que eles setam a polarização, eles não alteram a polarização. Então, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? Então,
o que eu quero fazer? Calcular as impedâncias, tá? Então esses caras aqui já está pronto, já foi calculado os parâmetros, tá? Então não precisa fazer o projeto, a gente só tem que fazer a análise para calcular a corrente aqui, para calcular o RE, tá? O RE pequeno, que a gente já calculou antes, mas nós vamos calcular de novo para treinar, tá? Então tem que fazer análise CC para quê? Para calcular a corrente do emissor aqui, para a gente calcular o RE pequeno, tá? Então tem que calcular o equivalente TEV da entrada, né? Que é o que a gente já fez também antes. Então aqui é isso aqui, ó, pessoal, a gente tem que fazer o equivalente TEV nesse ponto aqui, ó, né? Como é que a gente faz? A gente faz a tensão de TEV, que é VCC. É a tensão nesse ponto aqui, né? O VCC vezes R2 sobre a soma dos dois, que é o divisor de tensão, tá? Fazendo o cálculo vai dar 2,654, que é a tensão nesse, desculpa, a tensão nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto ali ela é 2,654. Depois o paralelo dos dois aqui para achar o equivalente TEV, né? Porque a gente zera a fonte de entrada, então conecta esse cara aqui e olha essa impedância daqui para lá, vai dar o paralelo, tá? Fazendo o paralelo dos dois vai dar 3,069K, beleza? Depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a análise para calcular essa corrente do emissor, tá? Então vou fazer o quê? Fazer uma malha na entrada, tá? Fazer aqui, ó, menos VTH mais RTH vezes IB, mais a tensão da base quiescente aqui, que é o VBE, mais a tensão do emissor. Tensão no emissor, pessoal, é essa tensão aqui, ó, é a tensão em cima desse resistor, que é a corrente da base mais a corrente do coletor, tá? Que é o I, a corrente do coletor mais a corrente da base, tá? A corrente do coletor aqui a gente troca por beta e B, tá? Então vai ficar tudo em função de IB aqui, tá? E esse termo aqui, ó, é tensão e esse cara aqui é tensão, tá? Então esses dois caras vão pro outro lado, isso aqui vai pro outro lado e vai ficar assim. Daí aqui nós temos o IB e aqui nós temos o IB. Então coloca o IB em evidência e passa o resto dividindo pro outro lado, tá? Então substituindo os valores aqui vai dar uma corrente de 49,861 microamperes, tá? E a corrente de saída, pessoal, vamos calcular a corrente do coletor, que é beta e B, substituindo vai dar 14,958, tá? No exercício anterior a gente tinha calculado para 15 mili, tá? Só que devido às nossas simplificações aqui não vai dar 15 mili exato, vai dar aproximado aqui, mas não tem problema. E daí aproxima a corrente do emissor pela corrente do coletor, que é praticamente a mesma, né? A corrente do coletor é praticamente a mesma do emissor. Substituindo vai dar um R pequeno de 1,738. Tá? O que a gente tinha calculado lá no exercício anterior é 1,733, tá? Mas não tem problema. Tá bem próximo. Tá na terceira casa. Então, na impedância da entrada, pessoal, aqui desconsiderando então o RO, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a tensão da entrada dividido pela corrente da entrada. Então a tensão da entrada, pessoal, ela é essa corrente total, tá? Ela vezes essa impedância equivalente total. Tá? A impedância então é o paralelo do R12 com a impedância da base, que é o ZB que a gente já calculou antes. Tá? Então fazendo isso ali vai cortar as duas correntes, vai ficar então o paralelo de tudo. Tá? O ZB a gente já viu que é beta RE mais beta mais 1 RE, tá? Substitui. Tá? Substituindo isso vai dar um ZB de 36,64K. Aqui eu botei o beta mais 1, mas se fosse 100 o beta mais 1 também não tem problema, pessoal. Tá? Substituindo aqui, pessoal, fazendo o paralelo dos três, né? Então é 1 dividido pelo inverso de cada um deles, tá? Então isso aqui é quando mais do que 2, né? Nós temos que fazer assim, né? Então vai dar uma impedância de entrada de 2,832K, beleza? Impedância de saída, pessoal. Impedância de saída, então, a gente vai ter que zerar a tensão da entrada. Zerando a tensão da entrada, essa fonte aqui vai abrir e vai ficar apenas o RC. Tá? Apenas o RC vai dar uma impedância de 600. Tá? Ganho de tensão sem carga. Tá? Então, nós vamos pegar sem o RO também. Nós vamos pegar esse cara aqui não faz parte, né? O RL não faz parte do cálculo. Tá? Então, VO. Quem é o VO? Ele é essa corrente do beta e B que deu a volta e subiu por aqui. Então, produzindo mais embaixo, menos em cima, só que nós estamos medindo assim, né? Então, vai dar negativo. Beta e B, que é essa corrente aqui que deu a volta e subiu vezes o RC. Tá? E o VI, a gente pega só essa parcela aqui, né? Que é o ZB, que é o equivalente dessa parte aqui, que é o ZB, ZB vezes a corrente da base.
tá? Que daí vai dar um VI em função de IB, que daí vai cancelar com aquele outro lá, ó, tá? Daí cancelando os IBs vai dar a equação do ganho de tensão, tá? Daí dá para fazer substituição aqui, se não, pode fazer com essa aqui, vai dar um ganho mínima coisa diferente, tá? Substituindo os valores ali, então, RC600 e o RE120 vai dar um ganho de menos 4,929, tá? E para finalizar, fazer o cálculo da tensão VC e da tensão VO. Então, nós temos a equação do ganho de tensão. Para achar a tensão de saída, é só pegar o ganho e multiplicar pela tensão de entrada, tá? Para achar a tensão sem carga, né? A tensão sem carga é aqui, ó, né? No equivalente de todo o amplificador, a gente tem a tensão na entrada, a fonte, né? Que é essa parcela aqui, ó. E o amplificador é quem? O amplificador é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é carga, tá? Então a tensão na entrada está aqui, ó. Tensão sem carga está aqui, tá? Mas a tensão que a gente quer depois é o VO, tá? Então o que nós temos que fazer? Primeiro nós sempre temos que calcular o VI, que é esse divisor de tensão aqui, ó, para dar essa tensão aqui, ó, que vai aqui na tensão VI. Depois nós vamos calcular a tensão de saída VO sem carga, que daí vai ser aplicado no divisor de tensão para dar a tensão de saída total, tá? Então, fazendo essa tensão na entrada pelo divisor de tensão na entrada, tá? Que agora é 2,8 e a resistência de entrada 250, vai dar que 91% dessa tensão aqui vai chegar aqui, ó, tá? Por quê? Porque essa impedância aqui subiu agora em relação ao exemplo 1, tá? Daí, ó, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa tensão aqui que está na entrada, tá? Vamos multiplicar ela pelo ganho de tensão, tá? Que é isso aqui, para dar a tensão de saída aqui, ó. E isso aqui nós vamos aplicar no divisor de tensão de saída, tá? Daí substituindo tudo aqui, ó, e vezes depois a nossa tensão de entrada, que é os 10.000 vezes seno de 2π 1000T. Então vai dar que a tensão de saída vai ser, então botaria uma vírgula aqui, ó, ficaria 28,31 milivolts, tá? Então entrou 10 milivolts, saiu 28 milivolts, tá? Então amplificou 2,8 vezes aí no total, né? Devido a esses outros divisores de tensão aqui, tá? Então o ganho ficou bem menor, né, pessoal? Bem menor em relação ao exemplo 1, tá? E a tensão de saída simplesmente é a tensão de saída aqui, ó, né? Mais a tensão quiescente do coletor aqui, tá? Que é metade da alimentação, tá? Por quê? Porque o capacitor ele retira esse valor médio que tem aqui, ó, tá? Então, substituindo, o valor médio é 9, né? Porque é 18 volts a tensão total e ele está polarizado, projetado para 9, tá? Beleza. E por último, o projeto dos capacitores, né? Lembrando que a reatância dos capacitores tem que ser pelo menos 10 vezes menor em relação ao elemento que está em série ou paralelo com ele na menor frequência do sinal, tá? Então a reatância do capacitor tem que fazer o série desses dois resistores aqui em série de solid dividido por 10 e esse capacitor tem que ser menor que isso, tá? Daí só simplificando ali a gente vê que o capacitor tem que ser 10 vezes maior do que esse valorzinho aqui, vai dar 516 nano, tá? O capacitor de entrada, tá? Capacitor de saída, então essa reatância tem que ser menor do que o que está em série com ele aqui, ó, também, tá? Que é o ZO mais o RL, tá? Fazendo a simplificação também, vai dar a mesma equação, né? Essa equação aqui, pessoal, é a mesma daqui, ó, tá? E daí substituindo vai dar um capacitorzinho de 994 nano, tá? Então tem que ser aqui um valor de maior, tipo um micro, aqui um valor tipo 560 nano, já funciona bem. Claro que aqui, pessoal, isso aqui, ó, esse capacitor ele é projetado para que essa queda de tensão aqui seja 10 vezes menor do que a soma das quedas de tensão em cima desses dois caras. Mas então quer dizer que vai ter uma queda ainda de 10% em cima desse capacitor aqui, tá? Então isso aí vai fazer com que a tensão de saída diminua ainda mais. Então, na prática, pessoal, já que esse cara aqui é nano, vocês podem colocar um capacitor ainda maior, tá? Maior que 10, tá? Posso colocar aqui na fórmula, se quiser, botar um 100 aqui, por exemplo, poderia, tá? Isso aqui já funciona bem, tá? Já funciona bem. Mas se você na prática lá a gente vai colocar provavelmente um capacitor maior ainda, tá? Comparação então dos dois. Claro que a comparação aqui não está justa porque esse cara aqui tem RO, tá? E esse aqui não tem RO, né? Tá? Então dá uma diferencinha, principalmente no cálculo da impedância de saída aqui. O cálculo da impedância é praticamente o mesmo, só que aqui sem o RO, né? Então esse aqui deu 591, esse aqui deu 600, tá?
Então, a impedância de saída não muda quase nada, tá? Não muda quase nada. E a impedância de entrada, essa muda bastante, né, pessoal? Então, a impedância de entrada com o capacitor de desvio, o que acontece? Esse capacitor aqui é o curto-circuita e essa resistência da base aqui, ó, ela já vai direto pro terra, tá? Então, acaba dando uma resistência bem pequena, tá? Agora, com essa outra configuração aqui, ó, o que que acontece? O resistor ele não sai daqui, então ele fica em série mais aquela corrente de saída que aparece na entrada, aumentando a tensão. Então a impedância de entrada fica bem mais alta, tá? Então, sem o resistor, ou a impedância de entrada fica bem alta, bem mais alta. Já em compensação, o ganho o pessoal diminui muito, tá? Então esse capacitor aqui, ó, quando ele curto-circuita aqui, ó, ele acaba fazendo o ganho aumentar bastante, tá? E já esse cara aqui não, sem esse capacitor aqui, ó, o ganho fica muito baixo, tá? Então fica um ganhozinho bem pequeno, em torno de 4, 5 aí. Então, e o outro fica um ganho de 300, tá? Na prática, pessoal, o que acontece? Esse amplificador aqui, pessoal, é muito mais estável do que esse aqui, tá? Então vocês vão ver que esse aqui o ganho vai dar muito certinho na prática lá, vai dar bem pouca diferença, tá? Eu vou mostrar isso aqui na simulação também. Já esse aqui não, esse aqui o ganho varia mais, tá? Por causa que aqui ele aparece dividido pelo RE pequeno, e esse RE varia diretamente e o ganho varia muito, tá? Então esse cara aqui é uma escolha mais segura, tá? Funciona melhor do que esse cara aqui, tá? Só que daí não consegue um ganho tão alto, tá? Existe uma configuração, pessoal, que tem na Chelsea lá que é um intermediário desses dois aqui. Vai ter exercícios lá para vocês fazer que daí vocês vão descobrir, tá? Vou fazer um outro vídeo mostrando a simulação desses aqui, tá? Feito.